Hoje o Insight vai falar sobre as doenças psicossomáticas, um assunto relacionado à psicologia que é também do seu interesse. Como vocês já sabem, esse espaço de discussão é resultado de uma parceria entre os cursos de jornalismo e psicologia aqui da FAG. E hoje a nossa convidada é a professora Julise, que é mestre e especialista em psicologia clínica. Seja muito bem-vinda ao nosso programa, professora. Obrigada. E para começar essa conversa, se apresente para quem está em casa, né, prof? Bom, então, meu nome é Julise, né? Eu sou psicóloga, já formada há 8 anos, e eu tenho especialização, mestrado em psicologia clínica, que trabalha com esse assunto, né, dentro da área de psicologia, de psicossomática, né, que é uma das abordagens da psicologia clínica. Bom, e nós que somos leigos nesse assunto precisamos saber o que é as doenças psicossomáticas, o que são elas. Então, são doenças que são que existem no corpo da pessoa, a pessoa ela está com essa doença, mas a origem da doença é emocional. E que situações assim que fazem uma pessoa ter essa doença, esse tipo de doença? Então, para ocorrer, para acontecer, para existir essa doença no organismo da pessoa, são 3 fatores, né? Um deles está relacionado à qualidade de vida. Então, pessoas que não cuidam da sua alimentação, não fazem atividade física, não cuidam do seu bem-estar, é um dos fatores que pode agravar o problema. A outra questão é genética. A gente sabe que pessoas que já têm na família alguém com esse tipo de doença, a predisposição a desenvolver a doença é maior do que em pessoas que não têm ninguém na família. E também os fatores que são os principais emocionais, né? Algum trauma, algum sentimento de rejeição, algum sentimento de culpa, de abandono, de perdas. Esses sentimentos que para a pessoa é muito forte, ela não consegue lidar com eles, ela acaba somatizando, ela acaba transferindo a energia desse conflito ruim para o corpo dela, porque ela não sabe como lidar com isso. E para quem está em casa entender, existe algum exemplo dessa doença? Quais são elas, assim? São doenças bem comuns do nosso dia a dia. Por exemplo, câncer, as alergias, rinite, sinusite, asma brônquica, tem fibromialgia. São doenças que a gente nem imagina que são psicossomáticas. Exatamente. E que muitas vezes nem os profissionais da saúde e nem a pessoa, por não saber, não faz o tratamento adequado. Porque esse tratamento ele tem que envolver também o acompanhamento psicológico. E como é que é feito esse tratamento? Então, quando existe uma doença psicossomática, a gente diz que a doença ela já está no corpo. Por exemplo, a pessoa tem um câncer, ou ela tem uma fibromialgia, né? A doença está ali, ela precisa fazer um tratamento que envolve a área médica, né, a questão medicamentosa, a questão física, orgânica, às vezes um atendimento com fisioterapeuta, assim, né, questão de fibromialgia, de dor. Então, precisa tratar o corpo, que o corpo já está doente, já foi formado o sintoma. Mas precisa também tratar a cabeça, né? Tratar as emoções, tratar os sentimentos. Porque senão a pessoa vai ficar tomando medicamento, vai ficar tratando o corpo e não vai tratar a outra parte, que é o que está causando, provavelmente, a origem da doença, que é o psicológico. Me parece difícil identificar esse problema psicológico. Como é que é feito esse trabalho, né, para identificar o problema? Então, dentro da psicologia, tem diferentes linhas teóricas. A linha que eu trabalho é a psicanálise. Então, assim, para entender um pouquinho, né, como que funciona. Na psicanálise tem, que iniciou com Freud, né, a nossa mente ela é formada por consciente e inconsciente. Então, tem coisas que estão na nossa mente, mas a gente não conhece, a gente não se dá conta, a gente não sabe que existe. Está ali, mas está, vamos dizer assim, guardadinho, escondido. Que é assim que acaba formando um sintoma psicossomático. Então, é um conflito que a pessoa tem dentro dela e que ela não consegue se dar conta desse conflito, ela acaba enviando essa energia para o corpo. Então, assim, como que forma, né, esse conflito? Tem o id, o ego e o superego. Então, o id é a nossa instância
que regula nosso desejo, nosso prazer, né? Seria assim, o impulso do prazer. O que eu quero. O que eu quero, o que eu tenho vontade, o que me dá prazer. E o superego seria a instância que diz, olha, isso não pode, isso é errado, que é o que regula também a nossa culpa, nosso senso de certo e errado. E o ego é o que vai tomar a decisão, que vai agir. O eu. O eu, que eu costumo brincar assim com os alunos que tem como se fosse um anjinho e o diabinho, né? Como se fosse um anjinho dizendo, não pode, não vai, não faz, que seria o superego. E o id dizendo, vai lá, né? Tipo assim, vai sentir prazer, não importa como, né? De que forma. Então, quando tem um conflito muito grande entre essas duas instâncias, entre o prazer e a regulação então, assim, a característica das pessoas que têm doenças psicossomáticas são pessoas normalmente que tentam controlar muito. Elas são muito controladas, elas tentam segurar tudo, elas tentam dar conta de tudo sozinhas. Esconder um pouco das emoções também seria? Isso. Ou se sentem muito culpadas por alguma coisa, né? Então, tem algum sentimento ali que elas estão tentando esconder, realmente, que elas estão tentando reprimir, né? E aí, por isso que acaba a mente não dá conta de conter toda essa angústia, todo esse sofrimento e manda para o corpo para a mente poder aliviar. E existe uma dessas doenças que seja mais comum de identificar? Talvez, não sei, a depressão seria uma doença psicossomática? Não. A depressão não é psicossomática porque, na verdade, até... ela pode até atingir algumas coisas corporais, mas ela não tem nada assim, tipo, me dói aqui, tenho dor aqui, por exemplo, uma doença bem comum é gastrite, né? Porque você não pensa que isso é psicossomático, porque te dói algo, né? Tem assim, me queima o estômago. Você sente aquilo, por isso não parece ser. Exatamente. Outra coisa como enxaqueca. Tem muita gente com enxaqueca, até... Essa semana ainda atendi uma paciente com enxaqueca, que encaminhei ela também para o fisioterapeuta, para fazer a avaliação com o fisioterapeuta da parte muscular e aliviar a dor, né? Mas, do ponto de vista psicológico, era uma paciente que tinha tinha um conflito e ela sabia o que ela tinha que fazer, mas ela não conseguia. Então, assim, intelectualmente, ela sabia qual era a atitude que ela tinha que tomar. Mas emocionalmente ela não conseguia, então dava o conflito e ela tinha dor de cabeça. Porque a enxaqueca, desloca, né, assim, mascara o sintoma. Eu não penso no meu conflito, eu lembro da dor, eu penso na dor. E aqui na academia, assim, entre os estudantes é comum gente reclamando de dor nas costas, muita dor de cabeça também. Isso é decorrente desse estresse, a gente pode dizer assim? Para cada pessoa pode ser diferente, né? O ideal seria fazer uma avaliação para ver o que cada um está manifestando. Mas, assim, de modo geral, entre alunos tem bastante ansiedade, né? Principalmente em época de prova, final de semestre, quando acumula relatório de estágio, TCC, ou quando a pessoa está se deparando com o final da faculdade que ela não sabe o que ela vai fazer depois. Então, são questões que automaticamente já geram ansiedade. Uma mudança, né? Se essa ansiedade, ela for, por exemplo, já vamos pegar um aluno que não pratica atividade física, que não cuida da alimentação e que já tem uma tendência genética a ter doenças psicossomáticas, essa ansiedade pode desencadear uma doença psicossomática. A gente vê muito aluno com várias doenças, inclusive com câncer, né? E como que é trabalhado isso dentro da sala de aula? Os alunos costumam se colocar como personagens dessa história? Eu estou sentindo isso, estou sentindo aquilo, minha mãe tem isso, como é que é? Nos outros cursos é um pouco mais comum isso do que no curso de psicologia, porque no curso de psicologia a gente já fala, né, que o objetivo ali não é tratar ninguém, não é avaliar ninguém. Nos outros eles têm mais curiosidade, eles perguntam mais, eles contam mais, minha mãe passou isso, mas assim, de modo geral, a ideia dentro da sala de aula é ensinar como que funciona o processo e não tratar o aluno. Então, quando a gente identifica que tem casos de sofrimento, a gente encaminha para um atendimento individual. Tem até a clínica aqui da FAG mesmo, né, que atende, os estagiários atendem, né, e pode atender várias pessoas da comunidade, inclusive acadêmicos, e tem psicólogos fora também que, né, fazem esse atendimento clínico para dar conta desse sofrimento.